Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa. Ah, Belchior, como você sabia fazer poesia, hein? Como era talentoso com as palavras. Uma pena ter nos deixado. Mas, para a alegria de seus fãs, a fatos desconhecidos, resolveu relembrar um pouco da sua carreira, do seu misterioso desaparecimento e dos seus últimos dias de vida. Meu nome é Ivan Lima e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Mas antes de começarmos o nosso assunto, que tal você se inscrever no nosso canal? Não esqueça de ativar as notificações. Dia 26 de outubro de 1946, cidade de Sobral, no Ceará. Nasce Antônio Carlos Belchior. Ele era filho de Otávio Belchior Fernandes, um juiz e delegado muito respeitado na cidade, e de Dolores, uma mulher simples que cantava no coral da igreja. E foi exatamente ela quem ensinou as primeiras noções de música ao filho. Quando criança, Belchior gostava de cantar na feira. Era poeta repentista e estudou piano. Seu avô tocava flauta e saxofone, ou seja, ele vinha de uma família que tinha muita intimidade com a música. No colégio em que estudava, Belchior aprendeu muito sobre música, línguas, canto gregoriano e filosofia. Quando completou 16 anos, seus pais o enviaram para o Liceu de Fortaleza, onde aprofundou seu conhecimento em filosofia. Ainda novo, ele começou a se apresentar em festivais. Em 1968, o futuro cantor entra no curso de medicina da Faculdade Federal do Ceará. Sim, ele tinha um futuro promissor como médico. Mas a música... a música parecia falar mais alto. Enquanto aluno de medicina, ele fazia pequenos shows e se apresentava em programas de rádio. Mas em pouco tempo, ele resolveu deixar a faculdade e investir na carreira de cantor. Em 1971, ao se mudar para o Rio de Janeiro, Belchior ganhou o Festival Universitário de MPB com a canção Na Hora do Almoço, que foi interpretada por Jorge Teles e Jorge Neri. Um ano depois, o compositor Sérgio Ricardo escolhe a canção Mucuripe, de Belchior e Fagner, para entrar no disco de bolso do Pasquim. Cantada pela linda voz da saudosa Elis Regina, Mucuripe fica conhecida nacionalmente. Tempos depois, a música foi gravada por Roberto Carlos, Nelson Gonçalves e Oswaldo Montenegro. Era o começo de uma carreira de sucesso. Ao se mudar para São Paulo, Belchior passa a fazer trabalhos solos. Faz trilhas sonoras para curta-metragens e shows. Em 1974, ele lança seu primeiro disco, A Palo Seco, que faz suas músicas ficarem muito conhecidas. Belchior era um compositor ímpar, com letras que faziam as pessoas se emocionarem. Mas foi em 1976, com o álbum Alucinação, que Belchior estourou de vez. Canções como Apenas um Rapaz Latino-Americano, Eu sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Como Nossos Pais, Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento. e Velha Roupa Colorida, O presente, a mente, o corpo é diferente. se tornaram grandes sucessos. Depois vieram Coração Selvagem, em 77, Era uma Vez um Homem e Seu Tempo, em 79, e Paraíso, em 1982. Difícil citar todos os discos de Belchior. Mas, se eu não me engano, ele lançou 24 álbuns. Alguns deles reciclando alguns sucessos do passado, mas sempre tentando inovar de algum jeito. Belchior era um artista consolidado. Além de compositor e cantor, ele também era desenhista, caricaturista e pintor.
Mas na década de 2000, por algum motivo, Belchior simplesmente desapareceu. Você se lembra desse episódio? Eu vou tentar relembrar essa parte da vida do cantor. Mais ou menos em 2005, se as minhas informações não estiverem erradas, Belchior começou a se relacionar com uma mulher chamada Edna. Depois de organizarem uma exposição artística em Fortaleza, os dois começaram a namorar. Mas para que o relacionamento fosse para frente, Belchior teve que deixar sua esposa, Ângela, com quem estava casado há 35 anos e teve 2 dos seus 4 filhos. Belchior se afastou dos amigos, da família, foi aos poucos parando de fazer shows, até que ele sumiu, sem dar explicações para ninguém. Segundo alguns amigos próximos, quem incentivou Belchior a sumir foi Edna. Para alguns, ela fez lavagem cerebral nele, e sua vida só andou para trás depois que se conheceram. Mas o fato é que o desaparecimento de Belchior chocou muita gente. Ele simplesmente abandonou tudo e sumiu. A agenda de shows, suas roupas, documentos, quadros, automóveis e até apartamento. Tudo foi deixado para trás. Com seu sumiço, surgiu uma campanha para encontrá-lo. A pergunta, onde está Belchior? Se tornou um meme, muito conhecido na internet. Surgiram páginas com o nome do cantor pedindo para ele voltar. E como a gente sabe que a internet não perdoa ninguém, surgiram memes indicando onde ele poderia estar. Vocês lembram quando colocaram Belchior na ilha do seriado Lost? E quando colocaram ele na capa do disco dos Beatles? Com a repercussão do seu sumiço, suas músicas passaram a ter muitos acessos no YouTube, mas isso não o trouxe de volta. No final de 2006, ele avisou o empresário para que parasse de agendar os shows. Junto com Edna, ele iria passar um tempo pintando e trabalhando. Na tradução do poema Divina Comédia, de Dante Alighieri, para uma linguagem um pouco mais popular. Eles começaram a morar em São Paulo em um flat alugado. E nessa época, a família passou a reclamar que Belchior era um pai ausente. Na verdade, ele sempre foi ausente. E, às vezes, ficava até 2 meses sem ver sua família. Em 2008, as coisas começaram a ficar complicadas para Belchior. Ângela cobrava na justiça cerca de R$7 mil de pensão, mas o cantor se negava a pagar. Nessa mesma época, ele também parou de pagar pensão para as outras filhas. Os amigos também começaram a comentar que ele estava diferente. Depois, começaram a aparecer os carros abandonados. Um deles no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Em 2009, Belchior deixou o flat em São Paulo sem pagar os últimos meses que esteve lá, assim como fez em vários outros hotéis. Ele largou para trás roupas, rascunhos de músicas, cartões de créditos e documentos. Além disso, seu outro carro ficou abandonado na garagem. Belchior então foi para o Uruguai com Edna. Enquanto isso, foi processado por seu secretário e por todas as pessoas que ele estava devendo. Por causa também das pensões alimentícias, ele teve suas contas bancárias bloqueadas e surgiram 2 mandatos de prisão contra ele. Até então considerado desaparecido, em 2009, uma reportagem do Fantástico encontrou Belchior no Uruguai. Ele deu uma entrevista, disse que estava trabalhando em um novo projeto musical e que estava compondo e traduzindo as músicas para o espanhol. Para Belchior, ele estava simplesmente fazendo um trabalho especial, mas continuava vivendo em São Paulo. Em 2013, Belchior estava vivendo em Porto Alegre, ao lado de Edna. Ele não podia sair em público, pois estava sendo procurado pela polícia. Por causa da situação financeira, nessa época ele chegou a viver em uma instituição de caridade e também de favor na casa de fãs. Segundo a revista Época, Belchior foi visto certa vez na entrada de um prédio.
Era um edifício moderno num bairro de classe média de Porto Alegre, em frente a uma avenida bastante movimentada. Carregava uma pequena mala nas mãos e material de pintura debaixo do braço. Mas e depois? O que foi que aconteceu com Belchior? Na verdade, ele viveu recluso nos últimos anos de sua vida. Ninguém sabe muito sobre o que Belchior fez nessa época, muito menos no último dia. Na verdade, segundo a sua família, o cantor fez um pequeno show na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, onde estava morando. Pouco depois de realizar o show, ele reclamou de algumas dores nas costas e foi dormir. Só que dessa vez, ele dormiu e nunca mais acordou. No dia 30 de abril de 2017, Belchior se foi. E dessa vez, não voltaria mais. A polícia acreditava que ele tinha morrido de causas naturais, mas depois constataram que a causa da morte foi um aneurisma da aorta, a principal artéria do corpo humano. Era o fim da carreira de um homem talentoso, que sabia muito bem o que fazia com as palavras, mas que, por algum motivo, mudou muito seu comportamento nos seus últimos anos de vida. No dia de sua morte, Camilo Santana, governador do Ceará, decretou luto oficial de 3 dias, providenciando o traslado do corpo, garantindo assim o desejo do cantor de ser enterrado no estado do Ceará. Ele foi velado em sua cidade natal, Sobral, e enterrado em Fortaleza no dia 2 de maio. Esse foi mais um episódio do nosso quadro O Último Dia. Dessa vez, homenageando o grande compositor e cantor brasileiro, Belchior. E eu me despeço reforçando a frase de Belchior que marcou a minha vida. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa.